Olá, eu sou Leonardo Gomes da Silva, seu professor de Bioquímica nesse período letivo especial. Então, a aula que nós vamos transmitir agora seria a aula de aminoácidos, a físico-química dos aminoácidos. A físico-química dos aminoácidos faz parte de um conjunto maior chamado estrutura e função de proteínas. Então, eu vou puxar minha tela para que vocês possam acompanhar. O objetivo da aula de hoje é entender, como funcionam os aminoácidos, como é que eles são capazes de interagir entre eles para formar proteínas, entre outras coisas. Ao longo da aula a gente vai vendo como que essas moléculas se comportam ao formar proteínas e exercer as suas funções. Então, olhando na tela, o que vocês estão observando nessa primeira parte aqui é justamente figuras, desenhos de proteínas nas suas diversos tipos de estruturas ou representações. Vocês têm que começar a se acostumar a bolar na sua cabeça um modelo tridimensional de visualização molecular das chamadas proteínas. Elas são moléculas complexas, formadas de diferentes níveis estruturais, níveis esses que vão ser explorados ao longo da aula. O que nós vamos observar aqui nesse momento é que, em se tratando de estrutura e função de proteína, você tem diversas maneiras de representar essas estruturas. Observamos aqui no modelo celular, aqui uma célula com várias proteínas executando diversas funções, anticorpos, proteínas de reserva, receptores hormonais, entre elas. Aqui é uma representação de estruturas de enzimas, a própria hemoglobina, que é uma proteína na sua estrutura quaternária, anticorpos, que nesse nosso modelo estão sendo representados dessa forma, os famosos vírus, depois a gente fala um capítulo especificamente, uma aula específica apenas sobre vírus em função do que a gente está vivendo no momento, o famoso coronavírus, muito parecido com essa estrutura que vocês estão vendo aqui, as coroazinhas e tal, o material genético. No quadro de cima, as chamadas membranas biológicas com as chamadas também proteínas de membrana, formando aqui no caso um canal, proteínas transmembranas na própria membrana lipídica, as proteínas contráteis ou do movimento, enfim. Proteínas são um mundo, um universo de moléculas com diversas representatividades, moléculas bastante complexas do ponto de vista que é um grande polímero, mas que são formadas de moléculas menores, os chamados aminoácidos. Então, o aminoácido seria a subestrutura primordial, de onde, através de suas interações, nós observamos então a formação das chamadas proteínas. Aqui vamos observar que, por conta das diferentes maneiras pelas quais os aminoácidos se organizam para formar proteínas, você acaba então observando na literatura um universo vasto de proteínas exercendo diversas funções, como proteínas contráteis ou do movimento, exercidas pela quitina, miosina, tubulina, dineína, quinesina, vários dessas que são estudados lá da biologia celular. Proteínas estruturais como a queratina, o colágeno, a elastina, a fibroína, os próprios proteoglicanos, também proteínas muito importantes. Entre elas, aqui vocês vão ver nesse slide diversos tipos, a gente vai falar depois, na medida do possível, de cada uma dessas proteínas, inclusive até proteínas exóticas que fazem parte de um conjunto privilegiado, digamos assim, diferente de proteínas. Mas no fundo, de onde elas saem? Quem são elas? Elas são baseadas na físico-química dos chamados aminoácidos, aquelas moléculas menores que, ao se organizarem, formam as chamadas proteínas. Então, todo aminoácido concentra na sua estrutura, na sua estrutura primordial, um carbono central, conhecido como carbono alfa, carbono assimétrico ou quiral, ligado a 4 grupos substituintes diferentes. São eles o hidrogênio, o grupo carboxi, o grupo amino e o seu radical, que é a única coisa que se modifica, ou a única coisa que possui uma estrutura química que diferencia os aminoácidos que formam proteínas. E, aliás, eu vou chamar a atenção para vocês sobre isso, essas proteínas são formadas por 20 aminoácidos diferentes, tá? A gente vai falar sobre a configuração delas. Mas, olhando para esses slides, se você procurar a estrutura geral de um aminoácido genérico, digamos assim, você vai observar que todo aminoácido ele possui uma configuração L e uma configuração D, baseada, na posição do grupo NH3. Aqui, então, se o grupo NH3 desse conjunto formado pelo aminoácido está voltado para a posição esquerda, do lado esquerdo, nessa configuração que está sendo mostrada aqui, então ele é um aminoácido do tipo L. Se ele está voltado para o lado direito, o grupo NH3, ele é considerado um aminoácido do tipo D.
Muito importante vocês saberem também que a estrutura da proteína, que é ditada pelo aminoácido, ela varia em função do pH onde ela se encontra. O próprio aminoácido possui todos esses grupos aqui, ó, o grupo amino, o grupo carboxo, carregados ou não carregados, dependendo do pH onde ele se encontra. O próprio grupo R também pode se carregar. Então, em muita literatura você vai encontrar o grupo NH3 como NH3+, NH2, o grupo carboxo como C-OH ou C-OO-, e o próprio radical também seguindo um padrão de ionização que vai depender muito da interação desse radical, da estrutura química desse radical com o meio onde ele se encontra. Seguindo adiante, então, toda essa estrutura L e D, ela é baseada justamente na configuração de um ácido tricarboxílico, no caso um carboidrato simples, que é o gliceraldeído. Então, no caso do gliceraldeído, ele pode ser do tipo L ou do tipo D, dependendo da posição da hidroxila, como está sendo mostrado aí do slide. E se isso fosse então um aminoácido, em vez da hidroxila, o que configura L e D é a posição do grupamento amino. Ok? Então, seguindo adiante, o que nós vamos perceber é que os aminoácidos eles se juntam para formar proteínas, formando a chamada ligação peptídica. E a ligação peptídica ela é muito importante porque entre os grupos que formam a ligação peptídica você permite diferentes tipos de rotação entre essas moléculas, entre as moléculas que formam a ligação peptídica, que nesse caso são os aminoácidos. O próprio aminoácido tem uma configuração espacial que pode te dar uma geometria, digamos assim, óptica, formando então os chamados enantiômeros, ou seja, aqueles aminoácidos que dependendo da sua configuração podem parecer imagens refletidas no espelho. Isso é muito importante porque a estrutura determina a função. Então, de acordo com a posição de um grupo que compõe, por exemplo, esse aminoácido, pode ser a posição do grupo carboxo, do amino ou do próprio radical, você tem uma configuração diferente, né? Ou seja, o aminoácido, inclusive, por conta dessa configuração, pode interagir com outras moléculas de forma diferente, dependendo do seu encaixe, com outras estruturas mais específicas. Mas isso a gente também vai ver ao longo das aulas adiante, tá? Então, se você olhar a estrutura primária de um aminoácido, ele é caracterizado dessa maneira. O aminoácido tem um grupamento R, que é o radical, que é o que diferencia os 20 aminoácidos que compõem proteínas, o seu grupo carboxi, ionizado ou não, dependendo da sua estrutura, C-OOH ou C-OO-, aqui no nosso slide a gente está mostrando o aminoácido, eu vou chamar de genérico, tá? Porque ele não está carregado em nenhum dos grupos. O grupo amino aqui está sendo representado como NH2, no slide anterior como NH3+, então essa coisa de você ter um próton a mais ou um próton a menos vai determinar a carga da estrutura da qual nós estamos nos referindo e obviamente o grupamento R, tá? Vamos ver nesse slide algumas formas estruturais então dos aminoácidos em pH neutro, né? Ou aminoácidos em pH mais alcalino ou em pH mais ácido, ou seja, dependendo da escala de pH ele pode estar com a sua forma não ionizada ou com sua forma totalmente ionizada. Nesse slide, por exemplo, eu faço uma representação dele não ionizado, provavelmente num pH um pouco mais ácido que o pH fisiológico, então o grupamento N está representado de forma NH2, o grupamento carboxil ou carboxil, como vocês preferirem, ou o grupo C, digamos assim, ele é um C-OOH, né? Ele ainda tem o seu próton agarrado aqui, né? Neste caso, a gente está falando do aminoácido alanina, tem um grupamento, um grupo R, que é o CH3, este não ionizado, nesse caso aqui, e o nosso hidrogênio também ligado ao nosso carbono alfa, aqui, nosso carbono assimétrico quiral. Se você passar essa estrutura para o pH 7, o que você observa? No pH 7, a gente tem então a perda do próton, ou seja, do íon H+, do grupo carboxy, ele passa a adquirir uma carga parcial negativa, enquanto o grupamento amino ganha um próton a mais, se tornando então um grupo carregado positivamente. Nesse caso aqui, na forma ionizada do aminoácido em pH fisiológico, ele está com o grupamento amino carregado positivamente e com o grupo carboxy carregado negativamente. Olha só que interessante. Ele tem dupla carga, né? Uma carga a mais do grupamento amino, uma carga a menos do carboxy. O somatório dessas cargas se anula. Essa forma ionizada na literatura é chamada de forma zilteriônica ou zilterium, da palavra em alemão que significa duplamente carregado. Seguindo adiante, um outro aminoácido gigante aqui, a lisina, onde você tem o seu grupo carboxy aqui, o carbono alfa ligado ao hidrogênio,
O grupo amino carregado positivamente, tudo isso aqui, ó, para trás, carbonos beta, e com todas essas letras gregas que eu não sei falar o nome, e você tem todo um grupo R aqui carregado com NH3 no final aqui, com carga positiva, mostrando que é um aminoácido, né, de grupo R carregável, né? Então vai depender do pH onde ele se encontra, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Seguindo adiante, existe na literatura uma classificação vasta em relação aos grupos R. Os aminoácidos podem ter esse grupo R sendo representados de acordo com suas características químicas, ou de acordo com o produto gerado no metabolismo, ou de acordo com a importância na dieta, ou ainda em relação à constituição proteica. Cada literatura que você vai encontrar, na verdade, uma classificação diferente para esse grupo R. Então, neste caso, nessa apresentação que a gente está mostrando para você, nós vamos levar em consideração as características químicas do grupo R, fazendo com que você tenha vários aminoácidos sendo representados aqui, né, de acordo com uma classificação, né, de acordo com essa natureza química. Então, lembrando que essa classificação ela muda, né? Esses nomes mudam, o conjunto, o grupo de aminoácidos que fazem parte daquele conjunto, se você mudar a classificação, eles podem se reagrupar e fazer parte de outros conjuntos. Mas enfim, segundo a natureza química dos aminoácidos, se eles fizerem uma estrutura que se pareça em algum momento com um hidrocarboneto, o que nós temos então seria uma classificação desses aminoácidos como aminoácidos alifáticos. Então, compondo proteínas, alguns tipos de aminoácidos são classificados como alifáticos, porque pode ser que aquele grupo R seja representado de alguma forma como uma molécula que é um hidrocarboneto. Então vamos ver alguns desses grupos, alguns desses exemplos listados aqui na nossa aula. Entre eles estão a glicina, que se você olhar a estrutura desse aminoácido, temos aqui o grupo NN, o grupo C, né, o carboxi, o amino, o carbono central, o hidrogênio, e olha, no lugar do grupo R temos um outro hidrogênio. Vou chamar muita atenção para isso, porque esse é um aminoácido muito simples, né, onde no lugar do radical temos um hidrogênio, a molécula já tinha um hidrogênio, agora ele tem outro, então esse aminoácido especificamente, ele não tem o carbono central, o carbono alfa, ele não tem o carbono assimétrico, porque você tem uma simetria ali, tem um hidrogênio do lado e um hidrogênio do outro. Então esse aminoácido mais simples que existe, ele tem essa característica aí de no lugar do grupo R tem só o hidrogênio. Esse é o chamado aminoácido glicina, no nosso slide está com E aí, com Y, né, porque esse slide foi retirado de um livro em inglês. E aí nós observamos dessa maneira que temos então uma representação também de 3 letras, nesse caso GL e Y, são as 3 primeiras letras do aminoácido, ou simplesmente a primeira letra, que é a letra G. Então temos essa configuração que está sendo mostrada aí, ok? Em seguida, vamos para um outro exemplo de aminoácido alifático, que é a alanina. A alanina tem um grupo CH3, um grupo metil, ligado ali ao carbono alfa, né? Então é um CH3, é um metil, um aminoácido bastante simples, como vocês estão vendo no nosso slide aí. Representação ala, né, de alanina, ou simplesmente a primeira letra, que é a letra A. Perdão. Em seguida, vamos para a valina. A valina já temos um grupo propil aí, ó. 3 carbonos, match, et, prop, né, da química orgânica, onde nós temos então essa configuração, sendo representado por val, de valina, ou simplesmente pela letra V. À medida que a gente vai passando pelos aminoácidos e as letras vão repetindo, você acaba trocando então a primeira, a segunda, a terceira letra pela aquela representação apenas da primeira, como Vzinho, pela segunda, pela terceira, vocês vão ver exemplos posteriores aí. Seguindo então, como exemplo de aminoácido alifático, a leucina, né, já temos aqui 4 carbonos, aqui, então você já tem uma molécula um pouco maior, de forma que o próprio radical pode se configurar de forma diferente. Por isso a leucina tem o seu isômero, uma molécula que é um aminoácido com a mesma massa molecular, idêntica, incluindo, né, os átomos mais estáveis, né, menos abundantes na natureza, e fazendo com que você não consiga diferenciar muito numa metodologia de purificação o que é a leucina e o que é o seu isômero, nesse caso, mostrando aí para baixo, que é a isoleucina. Ó, a configuração entre a leucina e a isoleucina, ó, ela é diferente em relação ao seu radical, porque ele se configura dessa forma aqui na leucina e nessa forma aqui na isoleucina. Beleza? Então, passando adiante, temos outro tipo de configuração desses aminoácidos, que são chamados aminoácidos com cadeia lateral, contendo enxofre ou hidroxila. São eles, né?
A serina, ó, CH2, pegou lá o aminoácido alanina e colocou uma hidroxila embaixo, CH2OH. Isso aí é a serina, representado por SER de ser, né, o S, que é a configuração de uma letra só que representa em sequenciamento proteico, em identificação de proteínas, né, o aminoácido representado pela letra S, a serina. A cisteína, né, que é um aminoácido muito interessante, a cisteína tem uma característica importante entre esses aminoácidos, que é a sua capacidade de, através da sua cadeia lateral extremamente reativa, ela tem um enxofre associado a um hidrogênio aqui, um SH, então CH2SH, esse SH é que ele acaba interagindo bastante com outros SHs de outras cisteínas, formando então um conjunto, uma ponte, uma ligação de enxofre, também conhecido como ponte disulfeto, de dois enxofres, né? Então a cisteína, ela pode formar o 21º aminoácido chamado de cistina. Então se perguntarem para você, o que é uma cistina? O que tem de diferente numa cistina? Uma cistina são duas cisteínas que se uniram por meio das chamadas pontes de enxofre ou pontes de sulfeto. Além da cisteína, nós temos também a treonina, ó, com grupo hidroxila aqui associado ao resto desse hidrocarbonetozinho aqui. E temos também a metionina, né, que tem esse hidrocarboneto grandão aqui, mas com enxofre pendurado aqui no meio. Então, esses são chamados aminoácidos com cadeia lateral S ou OH, ou seja, contendo um enxofre ou uma hidroxila. Seguindo em diante, temos os chamados aminoácidos aromáticos. É de se esperar que na sua cadeia lateral tenhamos o quê? Anéis aromáticos, estruturas aromáticas. São eles a fenilalanina. Pegou a alanina, botou um grupo fenil, fez esse aminoácido aí, né? Com esse anelzão bonitão pendurado aí no grupo metil que estava associado ao resto do aminoácido. Também conhecido como PHE, né? Do inglês fenilalanina, né? Fenil aqui, ó, PHE. Ou simplesmente a letra F, né? Seria a representação de estrutura de proteínas associadas à fenilalanina. Além da fenilalanina, temos a tirosina, com essa hidroxila associada ao aromático aqui, ó, ao anel aromático e depois ao grupo metil, né, bastante complexo, né, bem bonita essa estrutura aqui da tirosina. E temos também o chamado triptofano, né, o triptofano com esse anelzão bonitão aí, com outro do lado derivado aqui, um grupo NH aqui. Então, esses são chamados aminoácidos aromáticos. Além desses, temos mais, né? Um único aminoácido entre os 20 que compõem proteínas, que é o aminoácido cíclico. Esse aminoácido cíclico é chamado de prolina, tá? O que acontece com a prolina? A prolina tem a sua cadeia lateral fazendo uma ligação covalente com o grupo N, né? Isso na estrutura proteica causa uma tremenda confusão, uma tremenda bagunça. As cadeias proteicas têm um sentido, quando botam a prolina no meio, elas mudam seu sentido, né? Muda a sua direção, então isso é bem interessante quando você estuda estrutura de proteínas. Tá aí a prolina, o único dos aminoácidos que é o cíclico, entre eles, vou pedir para você guardar essa estrutura também, porque ela é diferente, ela é interessante, né? Além disso, temos os chamados aminoácidos ácidos, tá? Ou seja, aminoácidos que no seu pH ácido são capazes de doar o seu grupo, o seu hidrogênio, né? O seu próton, perdão. Então, todos os aminoácidos ácidos, né, têm na sua, digamos assim, na sua cadeia lateral, né, como radical, lá embaixo um grupinho carboxy que não tem muita afinidade, digamos assim, uma força iônica muito grande ao seu próton. Então ele doa seu próton adquirindo uma carga negativa. Tá aqui, ó, se você pegar o ácido aspartico, você tem aqui, ó, um C-OH igualzinho o grupo carboxy está aqui, ó. Só que no pH ácido ele está com esse hidrogênio associado, então ele está C-OH, e à medida que você vai aumentando seu pH, ele se livra desse próton aqui, adquirindo então uma carga negativa. Assim como o ácido aspartico, temos também o ácido glutâmico, ó, a glutamina, né? Você tem então esses dois aminoácidos aqui, esse aminoácido com esses dois grupos metil aqui, associados a um grupo carboxy, uma carbonila aqui, que estava com o próton aqui associado e doou seu próton para o meio. Então é isso que está acontecendo nesse exato momento aqui. Vemos se existem aminoácidos ácidos, existem aminoácidos básicos. Então entre os básicos teremos a arginina. Qual é a diferença do aminoácido básico? Ele geralmente no pH mais alcalino, né, ele então,
tem a tendência a doar o seu próton, porque ele tem uma força iônica, ele fica com o próton mais tempo agarrado. Mas antes de doar seu próton, então ele fica com uma carga parcial positiva, né, nos pHs anteriores. Né? Então funciona da mesma forma. Os aminoácidos básicos eles acabam em pH alcalino, na maioria da escala de pH, digamos assim, fica associado ao seu próton, e lá na frente ele vai acabar doando esse próton aí para o meio. Então temos a arginina, a histidina, ó que bonitão, e temos, a gente já viu, né, em slides anteriores, a própria lisina, né, que tem esse grupo carregado positivamente aqui, um grupo NH3 aqui. Então, geralmente, os aminoácidos básicos estão carregados positivamente por conta desses hidrogênios que ficam a eles associados, enquanto os pHs mais ácidos são carregados negativamente porque doam seus prótons para o meio. Então é assim que funciona, de maneira geral. Né? Vimos esse tipo de classificação dos aminoácidos segundo o grupo químico. Segundo a polaridade, esses aminoácidos podem ser com radical não polar, polar, o radical aromático, que são os mesmos da outra classificação, os carregados negativamente, ou seja, os ácidos, e os positivamente, que são os básicos da outra classificação. Então aqui só vou mostrar para vocês, com grupos R não polares, que alguns desses aminoácidos que estavam em outros grupos, ou estavam com outro tipo de divisão, aqui se dividem dessa maneira. Então, como eu falei, vai depender muito da literatura que você pega para que você consiga, então, classificar de uma forma geral esses aminoácidos que aí estão, tá? Seguindo adiante, né, os aminoácidos com radical R polares, eles são polares, mas não estão carregados, não tem sinal nenhum aqui no seu grupo R, que no nosso slide está colorido aí, ó. Enquanto que os aromáticos são os mesmos dos outros. Os carregados negativamente são os aminoácidos ácidos da outra classificação, né? Ou seja, em pH fisiológico, todos 7.4 eles acabam perdendo seu próton e ficam com o seu radical carregado. Não só o radical carregado, isso é interessante, mas o grupo carbox também está carregado. Isso vai fazer muita diferença na hora de você fazer titulação dos aminoácidos, a gente vai falar sobre isso depois. E os aminoácidos carregados positivamente, que são aqueles que na outra classificação eram os básicos. Beleza? Então vamos adiante e vemos então todos eles aqui, ó, representados por sua letrinha, ou sua representatividade com 3 letras ou com uma letra só, né? E o nosso aminoácido cisteína interagindo agora por meio de pontes de sulfeto, ponte de enxofre, olha que legal, formando então o 21º aminoácido, que é o aminoácido cistina, tá? Vou mudar minha tela aqui só para a gente então mostrar tudo de novo, só que dentro de um contexto maior, que é a estrutura em função de proteínas. Então o que nós temos aqui? Uma representatividade de uma proteína que na verdade é um conjunto, né, de vários aminoácidos unidos por um tipo de ligação chamada de ligação peptídica. Isso é a estrutura primária de proteínas, tá? Então, como a estrutura primária, a gente acaba observando os aminoácidos, aqui eles estão sendo representados como se fosse um colarzinho de contas, digamos assim, onde a sua estrutura principal, né, representada por uma letra só, essa bolinha aqui, mas na verdade, no lugar dessa bolinha, o que nós temos aqui? Né? Até o nosso texto aqui, o rapaz inglês está falando aqui, depois eu corto o áudio dele. Nós temos aqui, na estrutura do aminoácido, a sua cadeia principal e nós temos a sua cadeia lateral. Né? A cadeia lateral do aminoácido, que é o grupo R, é a cadeia principal formado do grupo NH3 ou NH2, dependendo do pH onde isso se encontra. Temos o grupo carboxy aqui, né? C dupla O ou H, né? O C dupla O menos, o carbono central e o hidrogênio. Tá? Isso é interessante porque quando você encontra esses aminoácidos na cadeia polipeptídica, você faz com que o grupo carregado em pH fisiológico, né? O grupo N, que está carregado positivamente, se junte com o grupo carboxy, que está carregado negativamente, e promove então a formação dessa ligação carbono-nitrogênio, que é chamada ligação peptídica. Essa é uma ligação com características únicas. Ela é mais uma ligação carbono-nitrogênio mais curta do que as ligações carbono-nitrogênio que existem nos diferentes aminoácidos,
Ela promove uma maior rigidez entre grupos, não permitindo grandes rotações, digamos assim. E você perceba que é uma reação para a formação dessa ligação peptídica, uma reação onde o oxigênio carregado negativamente se junta com os hidrogênios do grupo amino que estão carregados positivamente. Isso forma uma molécula de água, fazendo com que você tenha então uma reação de desidratação para a formação da ligação peptídica no conjunto dos aminoácidos, ok? Então, dos diferentes tipos de aminoácidos, nós temos então vários tipos de radical, né? E isso aqui seria a representação de uma possível ligação peptídica com grupos ionizáveis. Ó, se eu ionizar esse grupo aqui, o que acontece? Ó, é um aminoácido ácido, ele fica carregado negativamente. Isso acontece, né, em pH fisiológico. Olha que interessante. Vou para os básicos também. Ó, se eu ionizar, olha o que acontece com ele. Né? Ele recebe um próton e fica com carga positiva. Olha que legal. Então, radical ionizável, né? Ele pode ser ionizado ou deionizado, dependendo do pH onde ele se encontra. Então, aqui a gente termina aqui o que seria essa representação molecular, né, dessas interações entre aminoácidos. A gente volta então para o nosso slide anterior. Seguindo adiante, né, não só os aminoácidos comuns são representados aqui nesses grupos aqui, mas os aminoácidos ionizados também. Né? Então, o que nós temos? Temos a cadeia dos aminoácidos, né, aminoácidos que podem ser derivados. Se você pegar o aminoácido lisina, né, e colocar uma hidroxila nele, você você transforma a lisina numa hidroxilisina. Então, na posição 5 aqui, ó, né, se você contar os carbonos, carbono 1, 2, 3, 4, 5, que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, no carbono 5, uma hidroxila. A hidroxiprolina, né, pega a prolina, bota esse hidrogênio aqui no seu radical aqui, faz uma hidroxiprolina. A histidina pode virar uma metilhistidina se você tem um grupo metil associado ao aminoácido histidina. Então você consegue fabricar um monte de aminoácidos derivados diferentes por meio de adição de grupos específicos, por meio de fosforilação. A fosforilação é legal porque para a célula isso significa um sinal, né, de que alguma coisa deve acontecer quando você fosforila alguma coisa. Isso acontece quando hormônios se ligam a receptores e promovem reações na membrana, onde dentro da célula são recrutados segundos mensageiros, onde dentro da célula você tem interação de diversas moléculas. Isso é bem legal, a gente vai falar sobre isso depois. Né? Então, como eu havia dito aqui, ó, a representação de um receptor de membrana, um receptor de insulina, por exemplo, com suas subunidades alfa e beta. Quando a insulina aqui se liga, promove uma reação aqui para baixo, uma reação em cadeia, que pode gerar, através de um segundo mensageiro, algum efeito metabólico ou simplesmente o crescimento celular. Isso é bastante interessante, isso é bastante legal. Tá? Seguindo adiante, você tem aminoácidos que podem ser classificados de acordo com um produto geral do metabolismo. Isso é uma discussão bacana, porque os aminoácidos podem ser glicogênicos, classificados como glicogênicos, se liberar um produto do metabolismo de glicose. Olha que interessante. Né? E enquanto os cetogênicos, algum produto que vai participar da formação de corpos cetônicos, interagindo, por exemplo, com o ciclo de Krebs. Isso é legal porque você vai entender aqui que, dependendo da sua alimentação, se ela for basicamente de origem proteica, algumas dietas da moda, aí, como dieta proteica, etc. e tal, você tem então, na verdade, essa molécula de aminoácido, através de uma reação simples, se transformando num subproduto que faz parte do metabolismo de carboidratos. Olha que interessante. O que isso significa? Que você, na verdade, é capaz de gerar seu próprio carboidrato simples, você não precisa obtê-lo a partir da dieta. Se você simplesmente se alimentar de proteína, você tem provavelmente um dos aminoácidos gerando glicose, por exemplo. Olha que interessante. Vou mostrar, por exemplo, aqui ó, o ciclo de Krebs. Então, essa bagunça aqui, na verdade, bem organizada, bem pintadinha, né? Com cores específicas, mostra aminoácidos que geram produtos do metabolismo glicogênico, o metabolismo de glicose. Então são eles, a asparagina, o aspartato, a tirosina, a valina. Isso interagindo, olha que interessante, com o ciclo de Krebs em posições específicas do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é um produto, é um assunto de aulas posteriores. Mas aqui nesse caso, está sendo bem interessante para a gente porque o ciclo de Krebs gera um produto do metabolismo. Tá? Assim como o próprio ciclo de Krebs, né, faz isso com o aminoácido glicogênio,
gênicos, eles podem fazer com aminoácidos cetogênicos gerando corpos cetônicos. E podem ter aminoácidos que geram tanto produtos glicogênicos como cetogênicos, dependendo da reação. Isso te dá uma noção exata de que o alimento proteico é um alimento extremamente rico como subunidade para a formação de outras macromoléculas do metabolismo. Olha que interessante. Então, não comer açúcar, mas comer proteína, eu fabrico açúcar. No final das contas, é isso que acontece, tá? Então, dietas low carb ou dietas proteicas, basicamente são baseadas nessas representações do que os aminoácidos acabam se transformando na medida que você progride com o metabolismo. Também temos os chamados aminoácidos essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que você só obtém a partir de uma fonte externa, aqueles que na verdade você não é capaz de sintetizar, mas precisa deles para sobreviver. Então, entre eles, a arginina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Enquanto os não essenciais, né, é aqueles que vocês são capazes de através de uma reação simples ou de outros aminoácidos, o seu corpo, da degradação proteica, enfim, de proteínas internas que você é capaz de gerar, obviamente, você acaba obtendo eles, né, através de pequenas reações. Você é capaz de sintetizá-los, resumindo. Então, a arginina, ela está de um lado e do outro, porque, se eu não me engano, eu não sei onde foi que eu li na literatura aí, não me recordo bem, mas em alguma fase do desenvolvimento do ser humano, por exemplo, esse cara ele é essencial, ele passa a ser não essencial, porque em algum momento você conseguia fabricá-lo, ou depois você não fabricar mais. Enfim, tem uma confusão em relação à arginina, por isso que ele está representado nos dois lados aí. Depois eu procuro saber para vocês o que isso significa. Mas a alanina, por exemplo, você é capaz de sintetizar. A serina, a glicina, a prolina, mas olha só, embora você seja capaz de sintetizar cisteína e tirosina, você sintetiza a partir de aminoácidos essenciais. Ou seja, se você não obter metionina de fonte externa e fenilalanina, você não faz nem cisteína nem tirosina. Esse é o recado. Então, o aspartato, o glutamato, a asparagina e a glutamina, você consegue então sintetizá-los sem você precisar de obtê-los de fonte externa. Aminoácidos podem ser proteicos ou não proteicos. Todos esses que nós mostramos aí, mesmo modificados, são aminoácidos que constituem proteínas. Mas você me pergunta, olha, aminoácido só existe compondo proteína? Não. Tem aminoácido que não é proteico, que serve para outras coisas, né? Por exemplo, a ornitina e a citrulina, você percebe que isso é um aminoácido, porque você tem estrutura caracterizada aqui, ó, o grupo carboxi, o grupo amino, o carbono central, também conhecido como assimétrico ou quiral, e o seu hidrogênio aqui pendurado dele. Então esse aminoácido ele é um aminoácido, só que você não obtém ornitina e citrulina através da degradação de proteínas. Eles são aminoácidos que fazem parte do metabolismo, por exemplo, do ciclo da ureia. Interessante, mostrando aqui para vocês, ó, que você consegue então metabolizar a ureia, digamos assim, com a ajuda desses dois aminoácidos. Então eles não são proteicos, mas são importantes para o metabolismo. Esse é um exemplo deles, óbvio. No metabolismo energético da chamada epinefrina, ou seja, a adrenalina, também velha conhecida de vocês, você obtém ele a partir de um aminoácido aromático que é a tirosina. Então, se você não come tirosina, você não tem epinefrina. Olha que interessante. O que serve a adrenalina? A adrenalina é aquele hormônio do estresse, aquele hormônio que quando você toma um susto, ou quando você precisa de ter força para você entrar em combate ou simplesmente dar no pé, você precisa da adrenalina. Se você não come tirosina, não tem adrenalina. Olha que interessante. Precisa de altas taxas, né, ou pelo menos um metabolismo mínimo necessário diário de obter tirosina na dieta para que você seja capaz de produzir a adrenalina, que em momentos importantes vai ser um hormônio extremamente importante. O que a adrenalina faz a nível metabólico? Ela degrada o glicogênio. Degradar o glicogênio significa você obter polissacarídeos do seu corpo, principalmente estocados no fígado e no tecido muscular. Nesse caso da epinefrina, ela vai atualizar no tecido muscular, liberando então o glicogênio para que ele seja degradado, libere glicose e você transforma a glicose em energia. Essa energia para quê? Para você entrar em combate, para você fugir, depende. Estimula a síntese de glicose. Então, no fundo, o que a epinefrina faz? Ela precisa fazer com que o seu tecido muscular gere açúcar. Então, ou você obtém esse açúcar da quebra do carboidrato complexo, ou você obtém esse açúcar recrutando moléculas
não glicídicas, digamos assim, subprodutos do metabolismo, para que você consiga montar moléculas de açúcar e exportar para outros tecidos ou utilizar em loco ali. Né? Ele inibe a quebra da glicose. Se você está querendo produzir glicose, não tem por que quebrar o carboidrato. Né? Você acaba inibindo a quebra do mesmo. Inibe a síntese de glicogênio. Você está usando glicogênio para quebrar e obter glicose. Inibe a biossíntese de ácidos graxos. Isso é interessante. Né? Quando você está sobre a ação da epinefrina, você não sintetiza lipídio. Né? Boa dica. Triptofano. O triptofano é uma molécula também importante que gera subprodutos do metabolismo energético. Estou me falando do NAD, né, e do NADP. Né, o NAD, que é uma molécula que carrega elétrons na cadeia transportadora de elétrons. O NADP, molécula de poder redutor, né, quando ele tem um próton a ela associado. Então, muito importante que sem o triptofano você não tem NAD nem NADP. Serve também como crescimento um fator de crescimento em plantas, digamos assim. E para nós, né, é um um precursor da serotonina. A serotonina é o neurotransmissor, que é aquela molécula que te dá a sensação de saciedade, de alegria, de paz. Então, sem triptofano não tem serotonina, né? Guarda essa mensagem aí, tá? Isso é extremamente importante. Outros tipos de aminoácidos não proteicos. A taurina, né? Quem conhece a taurina lá, ela é presente em bebidas energéticas. Para os seres humanos, ela tem basicamente a mesma função da cafeína, né? Um estimulante, digamos assim. Mas para os felinos, por exemplo, alguns tipos de mamífero como os gatinhos, eles acabam fazendo parte do metabolismo, são moléculas essenciais, né, cuja falta pode causar degeneração da retina. É um aminoácido bastante sensível ao calor e tal, né, disponível em alguns tecidos animais. Enfim, taurina é um aminoácido não proteico, mas que tem essa característica de uma molécula metabolicamente instável e importante para alguns animais e pode atuar, digamos assim, como uma espécie de neurotransmissor, uma molécula estimulante. Vamos botar dessa forma que é melhor. Tá? Os aminoácidos eles possuem, como eu falei para vocês, comportamento diferenciado dependendo do pH onde eles se encontram. Então estamos falando do aminoácido não carregado e do aminoácido carregado que se apresenta sob a forma de um ziltério. Tá? Os aminoácidos então carregados, eles possuem seu grupamento carboxi com carga negativa, seu grupamino com carga positiva. Então, na verdade, tem uma carga positiva sobrando aqui e uma carga negativa faltando. Se você fizer o somatório dessas cargas, mais ou menos elas se anulam, tá? Isso é o ziltério. O aminoácido no pH fisiológico, tá? Aquele capaz de, por conta dos seus grupos carregados, formar a chamada ligação peptídica, que é característica de subnível primário de organização de proteínas, que é o que a gente está estudando. Quando você vê a fisicoquímica dos aminoácidos, o que você está vendo, na verdade, é o subnível primário de organização de proteínas. Muito importante isso daí. Olha que interessante. Num pH muito ácido, você olha a estrutura do aminoácido, o que você está enxergando aqui? Um grupamino carregado positivamente, muito apegado, digamos assim, ao seu próton. Um grupo carboxy também apegado ao seu próton em pH muito baixo, né? O resto da molécula aqui, o aminoácido glicina para ficar mais fácil, porque o grupo R dela é não carregado. E você tem esse aminoácido dessa forma aqui, tá? Lá no pH muito baixo, 100% dos aminoácidos estão dessa forma assim. À medida que você começa a aumentar o pH, o grupo carboxy vai soltando os seus prótons, porque ele tem muito apego, digamos assim, a eles, e vão ficando com carga negativa até você chegar no pH fisiológico. Então, quando você chega no pH fisiológico, 100% das formas do aminoácido fizeram o quê? Através do grupo carboxy doaram os seus prótons para o meio, é o que está sendo mostrado aqui. Aqui tinha um próton, aqui não tem mais. Enquanto o grupo amino está lá, firme e forte, associado ao seu próton. Aí você vai aumentando o pH, saindo do pH ácido, chegando ao pH moderado, o pH fisiológico, né? Você transforma esse aminoácido no ziltério, pH 7, 7.4, ele está com as seus dois grupos carregados. Quando ele vai para um pH mais alcalino, né, pH mais básico, aí quem começa a se desapegar
do seu próton é o grupamento amino. Ele perde o seu próton ficando sem carga aqui, ó. Então só permanece negativa a carga do carboxy, que já deu o seu próton lá atrás. O grupamento amino perde a carga positiva, então pH alta ele assume 100% dessa configuração que está aqui. Então, quando você olha para a literatura e olha para os grupos carboxy e amino, eles são representados de diversas maneiras, isso já está te dando um indício de qual pH esse material se encontra. Então, se ele tiver com os dois grupos, você está em pH fisiológico, os dois grupos carregados, grupamento amino carregado positivamente, grupamento carboxy carregado negativamente. Se tiver um pH mais ácido, grupamento amino carregado positivamente, o carboxy sem carga, mas com próton a ele associado aqui. Se tiver num pH mais alto, né, mais alcalino, mais básico, opa, todo mundo já doou seu próton para o meio, o grupo carboxy ficou com carga negativa e o grupo amino perdeu sua carga positiva. Então, tá aí para vocês. O interessante é que os valores de pH onde essas coisas acontecem, que estão associados aos grupos carregados, me refiro ao grupamento amino e carboxy, o valor do pH nesse ponto indica em que pH aquele grupo se ionizou, ou seja, doou o seu próton para o meio. Então, eu digo para vocês que em pH muito ácido, o grupo carboxy aqui, ó, ele se desfaz do seu próton. E isso acontece basicamente em 50% desses grupamentos que ainda estão carregados, né, num pH igual a 2,34. Né? Eu vou chamar esse pH de pKa, tá? Ou simplesmente pK, pK, dependendo da literatura que você pega aí. O que isso significa? O que acontece no pH igual a 2,34? Né? Você está tentando aumentar o pH de uma solução contendo aminoácidos e o que está acontecendo ali? O pH que estava aumentando aqui, ele fica constante, ele não muda. O que isso significa? Significa que à medida que você retira prótons do meio, o grupo carboxy está repondo esses prótons que você está tirando. Isso é interessante, né? Porque você força aqui com o equivalente de OH a subida do pH, mas o pH não sobe muito nesse meio tempo aqui. Até um limite. Aí chega um limite, esse negócio dá um pulo aqui, ele para de subir de novo. Aí quando você passa para cá, o que você observa? Que o grupo amino que tinha o pH, que estava num pH mais ácido, ou até próximo do pH fisiológico, com o seu grupo carregado positivamente, quando chega no pH alcalino, ó, em torno de acima de 7, ele passa agora a dispor os prótons que estão sendo retirados do meio para a subida de pH. Então ele faz com que o pH permaneça constante, porque está sendo retirado o pH do meio, por conta da adição de equivalente de OH aqui, e quando esse pH é retirado do meio, os prótons que saem do grupo amino estão repondo esses prótons. Então o pH não sobe, porque afinal, né, o pH é uma medida de grupos, né, H+, que existem dissolvidos no meio. Você parte de um pH mais ácido com um monte de prótons, de íons H+ dissolvidos no meio, aí você vai jogando base, aquilo vai retirando prótons do meio e vai formando água. Né? Se você tiver um grupo ionizado, né, ou ionizável de alguma molécula, como uma molécula de aminoácido no meio, nesse momento, você retira os prótons, né, e um dos grupos repõe os prótons que foram retirados. Então o pH não muda. É o que acontece nesse platô aqui e nesse platô de cá. Então, no pH onde essas coisas acontecem, nós chamamos isso de pKa. Se eu fosse pedir uma definição, eu diria que o pKa é a medida da tendência que um grupamento tem de doar prótons para o meio numa subida de pH. Tá? E existe um ponto médio, um ponto intermediário entre esses dois valores de pH, o pKa do grupamento amino, que geralmente no pH mais ácido do grupamento carboxy, tem um ponto intermediário onde 100% das formas do aminoácido estão assim, ou seja, todos os grupos carboxy já doaram seu prótons para o meio, mas nenhum grupo amino doou ainda. Então nesse ponto você tem 100% das formas do aminoácido carregados positivamente para o lado do grupamento amino e carregados negativamente para o lado do grupamento carboxy. Esse pH é chamado de ponto isoelétrico, onde existe igualdade entre as cargas dos dois grupamentos. Neste pH, né, chamado de ponto isoelétrico, ou PI, o seu aminoácido está na forma de ziltério, ou seja, duplamente carregado. Certo? Então, existem alguns cálculos matemáticos para que você chegue a esse valor.
no fundo, ele é simples. Se você tem um aminoácido com 2 grupos R carregáveis, né, tirando dessa brincadeira o radical, e esses grupos ionizáveis acabam se comportando dessa forma, para você já achar o ponto intermediário, ou seja, o pH onde você tem o seu aminoácido na forma de deutério, você soma o pH, que é igual ao pKa, né, do grupo carboxy, com o grupo amino, divide por 2, você chega no ponto médio, que é o ponto iselétrico. Nesse caso do aminoácido glicina, o pKa do grupo carboxy é 2,34, do grupo amino 9,60, somou isso, dividiu por 2, você fica com um ponto iselétrico em torno de 5,97. Então, numa curva de titulação, no laboratório você consegue ver isso daí, tá? Então, olha o comportamento do aminoácido glicina ao longo de uma subida de pH. Ele começa com 100% das formas do seu grupo carboxy e amino carregados positivamente, pH ácido, né, repleto de prótons. Aí você vai subir no pH até que chega um ponto que 50% das formas estão assim, né, ainda associadas ao seu próton, e 50% das formas doaram o seu próton para o meio. Então, nessa brincadeira aqui, você tem um sistema tampão no fundo das coisas, né, um tamponamento aqui que é dado por esses 2 grupos aqui, né? Na verdade, o mesmo grupo, né, num percentual de ionização em que metade do grupo está assim, metade do grupo está desse jeito aqui. Aí você sobe um pouco mais o pH, né, chega no ponto iselétrico, que no caso da glicina é 5,9, pH igual a 5,9. O que você tem aqui é 100% das formas do aminoácido ionizados dessa forma, onde todos os grupos carboxy já doaram seus prótons para o meio. Aí agora a vez de quem doar os prótons para o meio, o grupo amino, você sobe mais aqui o pH, o grupo amino agora passa a doar seus prótons para o meio, passa a ficar em um determinado ponto com 50% das formas ainda associadas ao seu próton e 50% das formas aqui, né, já doando seu próton para o meio. Então o pH fica equilibrado, constante nesse ponto, até que você força mais um pouco a barra, bota mais equivalentes de base aqui, e aí você acaba fazendo com que 100% das formas do aminoácido, ou seja, dos prótons doados a partir do grupo amino, né, não estão mais ligados a ele, e aí você tem essa molécula duplamente ionizada aqui. Duplamente ionizada não, só com carga negativa sobrando aqui, digamos assim. Tá? Então, isso aqui que está sendo representado pelo gráfico é nada mais nada menos do que uma curva de titulação. Tá? Uma definição de pontos elétricos, ou PI. Né? O que é o ponto elétrico? É o pH, onde o aminoácido, né, apresenta carga próxima de zero. Tá? Em outras palavras, né, ele não tem carga líquida, né? Estão carregados tanto positivamente como negativamente, estão balanceados, essas cargas se anulam. Aqui, o cálculo do ponto iselétrico para aminoácidos com 2 valores de pKa. O pKa mais baixo é sempre do grupo carboxo, o mais alto é sempre do grupo amino. Né? Você soma e divide por 2, chega a um valor, né, do chamado ponto iselétrico. Beleza? E agora, se você tem um grupo R, também ionizável, é o caso dos aminoácidos ácidos e básicos. Como é que você calcula o valor do pKa? Pega os 3 e soma e divide por 3? Nananina não. Tem uma forma de você entender como é que isso funciona. Olha para cá. É o caso do ácido glutâmico. Ele tem o grupo carboxy, né, com esse valor de pKa. O grupo amino com esse valor de pKa que está aqui. O seu radical inteiro aqui, olha, com um carboxy aqui também. Em pH ácido ele está ionizado dessa forma. Como é que você calcula pontos elétricos? Em que pH esse negócio vai estar todo equilibrado, né? Ele vai subindo o pH, as formas, ó, os grupos começam a se ionizar. O primeiro grupo que se ioniza é o grupo carboxy. Aí você vai subir no pH, o próximo grupo a se ionizar é o do radical. Depois você sobe um pouco mais o pH, aí você começa a prestar atenção no grupo amino, ele passa a se ionizar no pH mais alto. Então você tem esse monte de comportamento aí, de subida de pH e de platores, onde essas coisas acabam acontecendo. Você acaba tendo 3 valores de pK ao invés de 2. Como é que você então vai fazer para o cálculo do ponto iselétrico? Muito simples. Você observa que o grupo R, neste caso, se parece mais com quem? Com o amino ou com o carboxy? Ele se parece com o grupo carboxy. Então é como se você puxasse a força de ionização para o pH mais ácido. Então o que você faz? Para o cálculo matemático, você ignora o valor do pKa do grupo amino, nesse caso, porque tanto o radical se parece com o carboxy. Neste caso, você vai somar o pKa do grupo carboxy com o pKa do radical, dividir por 2. O que você terá? Um ponto iselétrico mais voltado, né,
para as forças de ionização em pH mais ácido, né? Ignorando lá, né, o ponto o pKa, perdão, do grupo amino. Então, o ponto elétrico vem parar aqui, ó, quase que intermediário entre esse valor e esse aqui, que é o que está acontecendo aqui. Então, vai depender de quê? Vai depender da estrutura do radical. O que você faz? Você olha o radical, ele se parece mais com quem? Se parece mais com carboxy, para o cálculo do ponto iselétrico, você joga o pKa do grupo amino fora e soma só os dois menores. Ah, e se essa estrutura do radical se parecesse mais com o grupo amino? Aí você faria a conta só com os pKa's do radical e do grupo amino e jogaria fora para o cálculo o pKa do grupo carboxy, tá? Então, aqui em algum momento teremos digamos assim, um slide mostrando isso. Deixa eu ver se eu acho aqui, pHs fisiológicos, não achei, mas eu sei que tem. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó. Não, esse glutamato. Glutamato é igual, né? Para você fazer aquele cálculo. Aqui temos a histidina. Olha que interessante. Você olhar o radical da histidina, tá cheio de grupo amino na histidina aqui. Tá? E aí você vê, ó, que tem um pKa do grupo carboxy, que é bem baixo, 1,82. Tem um pKa do radical, né, em torno de 6, e pKa do grupo amino, lá para 9 ponto bordoada. Qual é o ponto iselétrico da histidina? Você soma 6 com 9,17 e divide por 2. Olha que interessante, né? Aí você terá, nesse caso, que jogar fora, né, o valor numérico do pKa do grupo carboxy, porque o radical se parece mais com amino do que com carboxy. Isso serve para todos os aminoácidos ácidos e básicos na hora de você for fazer o cálculo do pKa. Isso só não segue muito bem o cálculo da cisteína. Cisteína é um pouco diferente, tal, não vou citar ele aqui. E um outro que eu esqueci o nome, mas existe uma tabela, tá, sobre esses valores. Deixa eu ver se eu mudando de slide, se eu consigo resolver essa história aqui. Deixa eu ver. A gente tem uma outra aula de aminoácidos aqui, ó, onde neste caso a gente já viu um monte dessas coisas, vamos passar batido naquilo que a gente já viu, né, a respeito dos aminoácidos, né, formando estrutura de proteínas, as representações dos aminoácidos como nós os conhecemos, né? Grupo ionizado, grupo não ionizado, a gente já falou sobre isso, né? O exemplo do aminoácido lisina, para falar dessas coisas. A atividade óptica dos aminoácidos formando os chamados enantiômeros ou estereosômeros, né? Ou seja, aminoácidos do tipo L e do tipo D, a gente já falou sobre isso. Tá aqui, ó, em função da posição da hidroxila, né? Você tem aminoácido do tipo L e do tipo D. Aqui nesse slide só 2 tipos de representação diferentes. Então acaba sendo essa aula aqui do PowerPoint com uma revisão. É porque tem mais coisas nessa aula do que tem na outra, por isso que eu estou abordando aqui. A classificação dos aminoácidos em relação a eles serem polares, polares não carregados ou carregados positivamente e negativamente. Nós vimos isso já anteriormente. As cadeias alifáticas ou cadeias laterais é o grupo R dos aminoácidos, né? Interessante aí que nessa aula tem o seguinte, né? Nessa aula a gente vê que existem algumas características em relação a esses grupos R, né? Primeira coisa, né, formas estereônica e forma normal, né, a forma ionizada e não ionizada do aminoácido. A tabela de pKa, olha que interessante. Todos os aminoácidos, segundo as suas classificações, né, grupos R, polares, não polares, enfim, os carregados positivamente, que são os aminoácidos ácidos, e os negativamente, que são os básicos. E você vai ver, ó, que todos esses aminoácidos têm pKs do grupo amino, carboxy, e alguns deles têm um pKa do radical. Olha só que interessante, no aminoácido tirosina você tem um pKa do radical muito alto, ou seja, na estrutura da tirosina, no seu grupo ionizado, você vai ver que o pKa, então, na verdade, ele se parece com o grupo amino, né? pKs mais altos são para grupo amino, né? A lisina também com pKa altão aqui, ó, grupo R, tá? Enfim, enquanto os aminoácidos mais ácidos, né, com grupos carregados negativamente, tem pKa mais baixo, né? E lembrando, né, que essa regra não se aplica para o aminoácido cisteína. Nesse caso ele tem um pKa mais alto, né, e por causa daquele grupo CH2SH da cisteína. Mas está aí a tabela com os vários pontos elétricos, os pKa's, tudo que você
tudo que tem direito aí. Essa aula agora, que vem adiante, é uma aula que fala sobre metodologias de identificação e purificação de aminoácidos. Nesse ponto da aula eu não vou entrar nesse mérito, porque a gente vai fazer uma outra aula que seria assunto de aula prática só sobre essas metodologias. Então, basicamente, o que fica dessa história é que tudo isso que a gente estudou dos aminoácidos significa que, né, esses aminoácidos, quando juntos, interagindo entre si por meio do grupo carboxiamino, formando a chamada ponte de hidrogênio, interagindo com o grupo amino do primeiro, aminoácido e carboxo do segundo, formando a ligação peptídica, né? Ligação peptídica. Essa é característica da estrutura primária de organização de proteínas. Esse é o recado que eu preciso dar. Então, estrutura primária de organização de proteínas, o que nós temos? Aminoácidos unidos uns aos outros por meio de ligação peptídica, sendo que essa ligação peptídica tem características importantes, características que são únicas dela, ok? Legal? Então é isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula, e a gente então se disponibiliza a abrir, digamos assim, um canal para troca de experiências, dúvidas via o WhatsApp, tá? O WhatsApp o pessoal do grupo tem, tá? Não vamos usar a estrutura do AVA1 para isso. E é importante que a gente vai mandar também algumas características importantes dessa aula que são estudo dirigido, né? Eu vou mandar uma série de perguntas para vocês para que isso seja fixado, né? Para que você tenha a real noção daquilo que você precisa saber de mais importante e enxuto dessa aula, né? Ou seja, saber quais são as características dos aminoácidos, suas classificações, o comportamento da estrutura do aminoácido em diferentes pHs, como esses grupos se ionizam, o que é um aminoácido ionizado, o que é um deutérium, o que é pKa, como é que se calcula pKa, todas essas características importantes que constituem a estrutura primária de organização de proteínas. Ok? Então se liga, qualquer dúvida entre em contato, tá? O que vocês precisarem de mim, me chama no zap, ok? Então essa foi a aula de físico-química dos aminoácidos, que seria basicamente a estrutura primária de organização de proteínas. E na próxima aula, né, no próximo slide, digamos assim, no próximo conjunto de slides, seria a parte prática. A gente vai explorar um pouquinho metodologias de identificação de aminoácidos, incluindo entre elas espectrofotometria, eletroforese, não só de aminoácidos, mas eletroforese de proteínas também, isso é importante, mas quando a gente estiver falando mais especificamente de estrutura proteica. Cromatografia, tá? Também como estrutura de identificação de aminoácidos e de purificação, entre outras, tá? Que vem por aí. Abraço, fique com Deus, tamo junto. Fui!